tudo bem? Tudo certo? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Nossa 26ª aula, nós já percorremos um longo caminho, nós vamos falar um pouquinho sobre vestuário e sobre algumas partes gramaticais que a gente já começou a estudar nas nossas últimas aulas. Lembrando que essa aula, ela sempre vem acompanhada do material complementar, então, para vocês terem um ensino mais completo, vocês têm que assistir essa aula e também baixar o material complementar para fazer as atividades, ler os textos na íntegra, além de aproveitar e rever algumas aulas. Se vocês ficarem com dúvida em algum conteúdo, alguma coisa que não tenha sido chamada a atenção aqui nas aulas, vocês podem ver se já não aconteceu essa aula. Então deem uma olhada, se inscrevam no canal e deem aquele like e lembrem de comentar também aqui nos vídeos, né? Como que tem sido a aprendizagem de vocês. Sempre tem algumas perguntas, né? Porque o método é esse, não é uma aula gramatical puramente, mas sim que a gente vai ficar conversando sobre algumas temáticas e vocês vão estar aprendendo a utilizar a língua para resolver essas questões. Então, vocês podem comentar as respostas de vocês podem tirar dúvidas, ver quem é que está aqui junto, né, fazendo essas aulas e conhecer outras pessoas. Vai que tem algum vizinho teu aí estudando também português, né, nesse mesmo contexto. Então, sejam bem-vindos e vamos lá para os nossos objetivos. Então, nós temos como objetivo, primeiro, conhecer um pouco mais sobre a temática vestuário aqui no Brasil e estudar os termos integrantes da oração. Vocês lembram da oração? A gente já está falando um tempinho sobre aquela especificidade das frases quando elas têm verbos, certo? Então, nós chamamos de oração e agora a gente vai estudar uma parte meio específica, mas vamos ver ali junto com o texto que a gente sempre começa assim, né? Então, aqui é um texto, foi retirado do blog Mulherias, do blog Esfera, do site Universa, certo? Lembrando que esses links, nessas fontes, todas vão estar no material complementar para vocês verem o texto, se vocês se interessarem em ler mais coisas desse assunto e conhecer o site também, que é mais um momento para treinar a leitura aí do português. Então, o texto tem como título: ela abriu o brechó com 20 peças do armário e hoje fatura R$7.000 por mês. E aqui nós temos uma foto, então, do que seria essa loja chamada brechó. Vocês sabem o que é um brechó? Vocês já foram a algum? Como é que é essa experiência aí de vocês comprando roupas aqui no Brasil ou no país de vocês, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos algumas perguntas para início de conversa. Onde você costuma comprar as suas roupas? Então, quando vocês precisam assim, preciso comprar uma camisa, né? Ou preciso comprar uma saia, um vestido, uma calça. Onde vocês vão? Vocês vão aquelas lojas de shopping ou vocês vão em lojas, aquelas lojas mais independentes, geralmente de família, de uma pessoa só? Ou vocês vão nesses lugares assim como o que a notícia está querendo apresentar? Você sabe quais são os tipos de lojas que vendem roupas? Existe mais de um tipo de loja, né? Como aqui eu já mencionei. Tem no shopping, tem as lojas mais familiares, tem lojas também que elas são móveis, que as pessoas vão indo com essas coisas de casa em casa ou em outras situações, né? O que você entende por brechó? Então, vocês já ouviram essa palavra? Vocês já foram a algum? Já viram? Passaram por algum lugar e estava escrito brechó e ficaram pensando, que lugar é esse? Você já foi, então, a algum brechó? Se sim, como foi a sua experiência? Como foi a experiência de vocês lá? Vocês gostaram? Foi o valor, né? O preço estava mais acessível ou não? E se não, qual foi o motivo? Então, qual é o motivo de vocês não terem ido ainda a algum brechó? Vocês podem aí compartilhar, vocês também podem utilizar essas perguntas para treinar a fala de vocês com outras pessoas conhecidas, sejam brasileiras, sejam estrangeiras também, para ir utilizando esse vocabulário, né? Então, agora a gente vai ver aqui na tela grande esse textinho, certo? Então, com a venda de 20 peças do próprio guarda-roupas, há 2 anos, Fabiana Soares Santos de Souza, de 22 anos, conseguiu lucrar o suficiente para investir R$1.000 em um brechó. O Tô de Volta começou online, depois virou loja física e o negócio hoje rende cerca de R$7.000 por mês. Sempre gostei de encontrar tesouros no que é considerado lixo, conta a empresária de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo.
Ela conta que com o investimento inicial, bateu pernas em bazares para encontrar peças únicas para revender. Teoricamente, com R$20 você consegue montar a sua loja na internet, pois é possível encontrar roupas por R$3. Com criatividade e cuidado, dá para transformar uma jaqueta jeans desvalorizada em uma roupa descolada que pode ser vendida a R$80. Com roupas vintage ou básicas para o dia a dia, o brechó é a única fonte de renda da técnica em vestuário e moda. A ideia surgiu da necessidade de pagar as contas. Fabiana se viu desempregada e decidiu juntar o gosto pela moda com sua habilidade de vendas. Sua conta no Instagram já conta com mais de 43 mil pessoas que acompanham diariamente as novidades já conta com mais de 43 mil pessoas que acompanham diariamente as novidades da loja. O público principal são mulheres de diferentes faixas etárias e as vendas de produto retrô e vintage quebram preconceito com artigos usados. Então, voltando aqui, né? Nós vimos esse trecho, então, do texto do blog, no qual conta como ela começou, né? Como a Fabiana começou esse negócio dela. E nós vimos, então, que o local de venda também acontece no Instagram, já que ela publica lá as fotos e tudo mais, e as pessoas podem entrar em contato. Então, nós temos algumas perguntinhas para vocês responderem aí no material de vocês, né? Estão com um caderno, a mão, uma caneta? Então, qual é a história do brechó da Fabiana? Como vocês podem responder isso? Então, a história do brechó da Fabiana, ou o brechó começou de forma, né? E começar a explicar. O que significa bateu pernas? É uma expressão idiomática. Lembra daquela aula de expressões idiomáticas? Então, bateu pernas é uma expressão idiomática. O que vocês acham que significa? As respostas, tá? Desse bateu pernas, a resposta e orientações vão estar no material complementar. Então, vocês têm a oportunidade agora para responder. Além disso, o que significa roupa descolada, né? Então, o que significa tu falar assim que tá usando uma roupa descolada? Quarta, por que você acha que há preconceito com artigos usados, que é mencionado aqui no texto, né? No seu país, há brechós? Sexta, como é o hábito de comprar roupas no seu país? Comente. Então, isso vocês podem compartilhar aqui nos comentários pra gente saber, então, como é que é o hábito de comprar roupas, e o brechó, que é essa loja de roupas usadas, na sua maior parte, que as pessoas, elas vendem ou elas não querem mais usar essas roupas e elas se desapegam, né? Então, a gente tem os brechós, que são lugares que a gente pode comprar roupas mais baratas. E, às vezes, a gente encontra peças, assim, muito incríveis por um preço muito barato mesmo. Então, se você não conhece, fica a dica. Então, chamando atenção aqui para retrô e vintage. Retrô é um estilo cultural desatualizado ou velho, uma tendência, hábito ou moda do passado, mas que com o tempo se tornam funcionalmente ou superficialmente a norma mais uma vez. Vintage é uma corrente da moda que busca recuperar modos de vestir de períodos passados, sobretudo de estilos das décadas de 1920, 1930, 40, 50, 60 e 70. O que vocês acham da moda vintage e retrô? Vocês gostam? Eu particularmente gosto muito desse estilo, né, antigo, dessa moda. Então, agora voltando para uma parte mais gramatical, que é a da estrutura da oração, que a gente já começou a estudar algumas aulas. Então, chamando atenção para orações, que são aquelas frases com verbos, os termos essenciais, que a gente já estudou e a gente vai recapitular agora, e os termos integrantes, que é o nosso conteúdo dessa aula. Então, vamos ver aqui, recapitulando. Então, nós temos aqui os elementos essenciais. Nós temos o sujeito e o predicado, que são os elementos essenciais para a gente ter uma oração, que é aquela frase que tem um sentido completo, mas tem um verbo que vai estar desempenhando uma ação. Lembrando que o sujeito, então, é aquele ou aquilo de quem se fala. Como eu, é um pronome pessoal que está servindo como sujeito aqui. E então temos aqui, eu moro na região sul. O predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. E a gente tem então aqui, moro na região sul, que é a informação referente ao sujeito. Predicado é todo o resto da frase que começa com o verbo. Aqui, morar. Então, nós temos esses elementos essenciais da oração. E nós vamos estudar agora
então os termos integrantes da oração, que como esse nome integrantes lembra um verbo, certo? Lembra integrar, então juntar, né? Adicionar. Então vamos ver essa frase. Ela abriu. Nós temos um sujeito, nós temos o verbo abrir e falta então esse complemento. O que significa esse complemento? A gente tem ela abriu. Imaginem a situação, alguém chegando para vocês e falando: ah, eu abri, sem ter dito nada antes, sem vocês nem imaginarem o que essa pessoa está falando. Então vocês vão ficar assim, tá, abriu o quê, né? Então, abriu o quê? Quando a gente tem essa pergunta que falta, né, informação, tu fala alguma coisa e falta informação depois desse verbo, né, que foi utilizado, é porque falta um complemento. Então, nós vemos aqui que tem a pergunta, o quê? Abriu o quê? Porque se tu não diz, se não estava subentendido e nada, fica uma frase sem sentido, né? Fica uma comunicação assim meio falha, que você vai ter que ficar perguntando. O quê? Por quê? Né? Porque não tem um complemento. Então, quando nós temos aqui sujeito e verbo, ela abriu. Brechó é o complemento. Então, ela abriu o quê? Brechó. Então, nós temos essa estrutura. Aqui, então, nós vemos que o termo integrante é esse complemento, porque senão ficaria só essencial, mas que nesse caso não faz sentido se a gente ficar só com sujeito e verbo. Vamos, então, ver aqui. Outra frase retirada do texto. Sempre gostei de encontrar tesouros no que é considerado lixo. Nós temos um sujeito oculto. Ali no texto vocês vão ver que não tem um eu sendo dito, mas nós sabemos que é eu por causa do gostei. Lembra daquele quadro de terminações e como a gente conjuga os verbos? Então, a gente tem aqui o gostei e que ele é da conjugação da primeira pessoa do singular no pretérito perfeito. Então, nós temos o eu, que é o sujeito oculto, o gostei, que é o verbo, mostrando que está no passado, e depois nós temos o resto da frase. O que acontece? Eu sempre, vamos tirar o meu eu, sempre gostei de, né? Sempre gostei de. Do que? Sempre, né? Como assim? Fica vago, fica incompleta essa frase. Então, tu tem que dizer o que tu sempre gostou. E por isso nós temos esse complemento. Então, sempre gostei de quê? De encontrar tesouros no que é considerado lixo. Essa é a resposta para a pergunta de quê. Então, nós percebemos que nós temos esses termos integrantes que são termos, né, que complementam o sentido de alguns verbos ou nomes. Pode complementar tanto um verbo quanto um substantivo, um adjetivo, outras palavras. Complementos verbais. Então, são os tipos de complementos dos verbos. Pode ser um objeto direto e objeto indireto. Lembrando que esses são termos, né, que quem lida muito com linguagens, quem é professor, né, de línguas, interessa. Como vocês estão aprendendo português para utilizar aí na vida, vocês não precisam se apegar a esses nomes, certo? Porque esses nomes não são nem cobrados na prova de proficiência do português, mas estão aqui para vocês terem uma ideia, então, caso queiram continuar estudando mais aprofundadamente, mas não precisa decorar eles. Então, nós temos os chamados objeto direto, objeto indireto, depois os complementos nominais e, por fim, agente da passiva. Então, nós temos o objeto direto. O que significa objeto direto? Ele vai completar o sentido do verbo sem preposição. Lembra quando eu falei que preposição é importante, né? Que as preposições são bem importantes para a gente fazer outras coisas aí, utilizando a língua? Então, elas aparecem em muitas coisas, como nos objetos. Mas o objeto direto não tem preposição. Então, depois do verbo, a gente pergunta o que ou quem. E a nossa resposta vai ser direta, não vai ter nenhuma preposição ali no meio. O objeto indireto, ele já vai ter a preposição. Então, a gente vai perguntar de que, a quem, de quem, né? Porque vai utilizar a preposição. Então, a nossa lógica é perguntar depois do verbo o que, quem, mais a preposição, que pode variar, porque alguns verbos ou nomes podem ter uma preposição a, uma preposição de, podem ter outras preposições que não só as mais tradicionais, certo?
Então, por fim, já encaminhando aqui para o nosso momento final, 3 perguntinhas para vocês responder e que pode ser respondida aqui no comentário, deve ser respondida aqui no comentário, pra gente ver então essas respostas, interagir um pouquinho. Primeira, como você gosta de se vestir no dia a dia? Segundo, você gosta do estilo vintage e ou retrô? Terceiro, como você descreveria o seu estilo? E aqui tem uma imagem então para ilustrar o que seria esse estilo então vintage, né? Então, gente, é isso. Bons estudos. Até a próxima.